Iniciamos a gravação e vamos seguir aqui orando em nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu ver quem é que eu vou pedir para falar aqui. Boa noite. Tá todo mundo ligado aí, né? Irmã Isabela Silva, a senhora consegue orar aí, irmã? Estava virando a câmera assim, não foi? Para não te ver. Ativa aí seu microfone, irmã, para orar. Boa noite, a paz, irmãos. Amém. Senhor, meu Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, que o Senhor está abençoando a cada um que aqui está, aqueles que ainda não entraram, que o Senhor possa estar abençoando. Tu venha abençoar, Senhor, esse estudo, que ele venha ser para a honra e glória do Senhor, que venha nos dar entendimento e sabedoria cada dia mais e mais. É isso que eu te peço e te agradeço, com perdão dos meus pecados. Amém. 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 Boa noite. Boa noite, Mambata. Boa noite. Pronto. Tentando botar aqui. Tá. Boa noite. Pronto. Eu vou só colocar paz, minha irmã. Eu vou deixar aqui só mudo, tá? Mas sempre que a senhora quiser falar, é só ativar aí o microfone. Pronto. Bom, minha gente, vamos iniciar, mas antes de colocar os slides com o conteúdo da aula de hoje, eu quero começar perguntando para vocês se há alguma dúvida daquilo que nós já vimos até aqui. Nós já tivemos 2 aulas gravadas, tá? E uma aula online de hermenêutica. E ainda teremos até o dia 28, não é isso? Até o dia 28, dia 21 não tem aula, que é feriado, como está lá no nosso planejamento, né, de aula, nosso cronograma. Então, a gente tem aula dia 14 e dia 28, aula online de hermenêutica, e teremos também no sábado, nós teremos aula dia 12 e dia 26. Então, a gente vai ter ainda aí mais 4 aulas, né? 2 gravadas e 2 online. Mas dessas 2 aulas gravadas e da aula online da semana passada, eu quero saber de vocês se tem alguma dúvida sobre as coisas que nós já vimos, tá? Paloma, pode começar, minha irmã. Qual é a sua dúvida? Boa noite, graça e paz. Amém. Tenho certeza que Deus está provendo e está todo mundo bem. Alegre com o Senhor. Professor, eu assisti a aula de sábado, bem interessante, né? Questão do contexto imediato e do contexto remoto, interessantíssimo. A minha dúvida é quanto ao contexto remoto. Quando falou lá, né? O contexto remoto é a mesma coisa que correlação? Fico com essa dúvida, porque eu hoje não tenho essa apropriação bíblica para procurar, dentro de um texto, contexto remoto, se não identificando na Bíblia de estudo. Né? Tem lá na Bíblia, nos versículos, aquela letra, quando você vai ali, e a gente fez isso no método OICA. É a mesma coisa. Também me lembrei do aplicativo, não foi o que o senhor falou, da harmonia bíblica, que a gente pode colocar lá e surgir os textos. E aí eu entendi que é assim, porque se não for assim, for de outra forma, eu também compreendo que a leitura da Bíblia, a familiaridade com os textos vão me ajudar a fazer a identificar o contexto remoto, uma vez que eu escolha um versículo. Mas como eu ainda não tenho essa sabedoria, professor, queria saber se é a mesma coisa de correlação e esse caminho de ir, por enquanto, na Bíblia de estudo, pode me garantir esse contexto remoto, mesmo sabendo que a leitura da Bíblia, o conhecimento e a familiaridade com os outros textos são imprescindíveis, para além de ter uma Bíblia de estudo lá com as letrinhas. É só isso, professor. Pronto. Excelente pergunta. Veja bem, o contexto remoto, gente, ele pode ter uma semelhança, sim, ele tem uma semelhança com a questão da correlação, lá do método OICA, tá? Porém, não é exatamente a mesma coisa, tá? Por que eu digo que tem uma semelhança? Porque a correlação pode te ajudar a encontrar os textos,
Então, se você tiver uma boa concordância, se você tiver uma Bíblia com muitas notas de rodapé, onde aparece lá os versículos, né, que são concordes, né, que estão em acordo, concordam com aquele texto, pode te ajudar a encontrar o contexto remoto daquela passagem, tá? Qual é a diferença? Na correlação ou na concordância, vocês vão encontrar textos que tratam do mesmo assunto, mas que não é referente exatamente àquele texto. Por exemplo, você está querendo encontrar os textos que tratam sobre a salvação dos gentios. Aí você vai para uma concordância e encontra diversos textos que tratam da salvação dos gentios. Ok. Então, isso é uma correlação. Isso é uma concordância, tá? Agora, por exemplo, no contexto remoto, vamos pegar o caso da Samaritana, que é um caso bem conhecido nosso. Aí, você precisa encontrar textos que te ajudem a entender, por exemplo, por que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Aí, sim, já é contexto remoto, tá? Ou seja, se o texto te ajudou a entender melhor aquele versículo que está sendo analisado, porque ele explica alguma coisa que tem relação, aí você está dizendo que é contexto remoto. Beleza? Vou dar outro exemplo. Se você pegar Gálatas e Hebreus, eles são duas cartas que se ajudam na interpretação. São duas cartas que se auxiliam na interpretação. De modo que, se você lê Gálatas e lê Hebreus, o contexto remoto de uma vai ajudar a outra, tá? Então, o contexto imediato seria o quê? Seria você pegar dentro da própria carta e entender. Agora, para você entender um pouco mais o que está sendo dito ali, você tem que ir para Hebreus, se você estiver em Gálatas. Se você estiver em Hebreus, você tem que ir para Gálatas. E, a depender da situação, você tem que ir para Romanos. Então, o contexto remoto tem de ser um texto que, de fato, auxilie no entendimento daquele texto que você está analisando. Diferente, por exemplo, da correlação, que nem sempre o texto é totalmente relacionado, né? Mas ele fala do mesmo tema? Fala. Então, ele vai te auxiliar. Tá bom? Beleza. Paloma já falou que entendeu. Pronto. Aí os demais também, caso tenha ficado essa dúvida, né? Porque a aula gravada era um pouquinho mais curta e vocês não estão online comigo, né? Para fazer as perguntas. Por isso que eu gosto. Pronto. Então, como encontrar os textos do contexto remoto? É o que eu disse. Na concordância bíblica, vai ajudar vocês a encontrar o texto que, de fato, tem a relação com o contexto remoto daquela passagem, tá? Então, a concordância, ela vai ser fundamental aí nesse sentido, tá? Agora, sim, para acalmar o coração de vocês, eu vou dizer uma coisa que é o que eu percebo nesses anos todos de leitura da Bíblia. O que eu percebo é que a maioria dos textos, no contexto imediato, você já consegue entender, tá? No contexto imediato, você já consegue entender. Então, quando é que a gente precisa recorrer ao contexto remoto? Em algumas situações que nem sempre é tão assim necessário, né? Vamos pensar dessa maneira. Por exemplo, João Batista olha para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pense que você é um leitor do século XXI, que nunca teve contato algum. Você está lendo a Bíblia agora, pela primeira vez. Você nunca teve contato com a literatura judaica, você nunca leu nada lá no Antigo Testamento que trate de cordeiro. Então, você vai ficar assustado com essa afirmação, com essa metáfora. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
No texto ali, no contexto imediato, não há nada que te ajude a entender o que João Batista está dizendo. Então, pensa aí que você é um náufrago e a sua Bíblia só tem esse versículo. E aí, como entender quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e por que que ele é o Cordeiro de Deus? Então, aí, realmente, você precisa desse contexto remoto. Você precisa entender o que é que a Bíblia fala sobre o Cordeiro, lá no Antigo Testamento. Você precisa entender um pouco dos rituais, do culto judaico, como é que esses animais eles eram imolados e como eles eram representativos, né? O sangue deles representava alguma coisa, apontava para alguma coisa, que para nós que cremos no Evangelho, apontava para Cristo. Tá bom? Pronto. Disley, você tinha levantado a mão, querida? Você quer falar? Eu acabei. Pastor, não é uma pergunta assim. Pode falar. Se isso pode ser o remoto também. Aquele texto que fala sobre eu sou bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas. Aí fala do ladrão, do mercenário, né? E a gente não vai achar texto. Nesse caso, eu poderia pesquisar por que ele está se referindo sobre o mercenário, né? Sobre a questão da porta, né? A porta do aprisco. E que ele chega na porta e chama e as ovelhas ouvem o seu nome, né? Na questão, porque eu já dei uma pesquisada e tinha falado sobre que tinha 2 tipos de aprisco. Uma que o pastor realmente ficava, que era no verão, né? Ficava na porta do aprisco. E aquela que era no inverno, que ficava todas as ovelhas e um chamava pelo nome e as ovelhas vinham, né? Isso aí poderia ser usado como remoto para procurar por que o texto estava dizendo sobre isso? Ótima pergunta, ótima pergunta. Olha, eu não sei se vocês notaram na aula gravada de sábado, que eu disse assim, gente, aqui eu estou me referindo eu usei outra expressão, eu estou me referindo ao contexto do texto, tá? Então, contexto imediato e contexto remoto tem relação com o contexto do texto bíblico, tá? Ou seja, são aquelas coisas que você vai encontrar no próprio texto bíblico. Nesse caso aí, Disley, você teria que recorrer a um outro contexto, que a gente vai estudar ele ainda, que é o contexto histórico, tá? É o contexto histórico, porque realmente eu não lembro. Posso estar até enganado, tá? Porque no Antigo Testamento fala também dessa simbologia do pastor com as ovelhas, né? Eu acho que Jeremias fala sobre isso, Salmo 23. Agora, esse detalhe aí da porta, realmente eu acho que só recorrendo ao contexto histórico, que aí, nesse caso, a gente não vai encontrar na própria escritura. A gente vai ter que ter aí esse aparato, esse material, né, algum livro, comentário, alguma enciclopédia, para explicar essa questão aí da porta. Porque assim, pelo que eu lembro, tá, gente? Pode ser até que tenha algum texto específico que ajude, e aí você poderia utilizar. Se não tiver, lá em Jeremias, quando fala do pastor, né, lá no Antigo Testamento, no Salmo 23, se eu não me engano, tem um outro, não sei se é o próprio Moisés que fala também dessa analogia do rebanho, né? Eu acho que Moisés também fala alguma coisa disso. Então, se não tiver nada que explique essa questão da porta, do mercenário, aí vai ter que recorrer ao contexto histórico, que é o que os historiadores da época falavam, explicavam para a gente poder entender. Tá bom? Eu acho que pronto. Irmã Bárbara, pode falar, querida. Ativa seu microfone. Eu estava estudando, né? Aí eu estava pensando aqui, eu fiz assim, tipo, um exercício assim, né? Eu li aqui, foi Lucas 9, 23 e 24, que diz, né? Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Aí eu venho aqui para o do número 9, capítulo 9, versículo 62, que diz: Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aí eu coloquei como contexto imediato. Pode ser? Não estou Perdão, ouvindo. perdão, eu bloqueei aqui o áudio. Ó, só me lembra, irmã, o primeiro texto está onde mesmo? Lucas 9, E o 23 e 24. Lucas 9. E o segundo? É. O segundo é Lucas 9, 62. Pronto. Como está dentro do próprio capítulo, é Uhum. considerado como contexto imediato. 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 Por isso que eu peguei também, que o senhor falou que a gente deve pegar, assim, um texto próximo, né? Que está Isso, próximo. Aí é o imediato. Então, eu exatamente. botei aí esse exemplo para poder dar mais ou menos a Bom, ideia do que eu entendi, ótimo, né? ótimo. Perfeito, perfeito. Ah, pronto. Tranquilo. Queria saber. Obrigada. Amém, querido. Amém. Pronto, queridos. Carlinhos, quer falar? Eu estou na sessão de dúvidas aqui, tá? Pode falar. Posso falar? Boa Bom, noite a todos, graça e paz. Boa amém. noite. O pastor, é o seguinte, eu tava assistindo a aula de sábado e a minha dúvida é o seguinte, de todos esse contexto, do contexto imediato, do remoto, esses contextos a gente pode usar em qualquer texto que a gente vai, por exemplo, pregar, como assim, do método OICA mesmo que a gente usou na devocional, que você falou que é o mais usado para devocional, que é no caso que a gente usa no nosso dia a dia. Esse contexto imediato e remoto é como se fosse um dos principais desses 9 que o senhor falou que tem? Pronto. Então, ó, na observação lá do método OICA, o que a gente faz, basicamente, é analisar o contexto imediato. Só que lá, em método de estudo, vou só desativar aqui, se você quiser ativar de novo, porque fica com ruído, tá? Então, se lá no método de estudo bíblico, na matéria, a gente não chamou de contexto imediato, tá? Por quê? Porque o método já tem aquela estrutura, né, de O, a letra O significa observação. Mas, basicamente, na observação do método OICA, você está analisando o contexto imediato, tá certo? Então, a sua pergunta é interessante. Eu devo fazer isso com todos os textos da Bíblia? Sim. Se você lê um versículo somente, e nesse versículo você quer entendê-lo somente por ele, você corre um risco muito grande de interpretar de forma incorreta, tá? Por quê? Porque lá na primeira matéria... Oi. É porque lá na primeira matéria, vocês lembram que uma das primeiras coisas que a gente estudou é que a Bíblia não foi escrita em versículos, tá? A Bíblia não foi escrita em versículos, ela foi escrita os livros inteiros. Então, por isso que tanto no OICA a gente vai fazer a observação, como aqui na hermenêutica vocês estão aprendendo agora já com a nova linguagem, tá? Vocês estão percebendo que a gente está sendo bem didático, bem pedagógico aqui, ó. A gente está montando um quebra-cabeça, onde a gente aprende a fazer o método de estudo, aí agora a gente já está com uma informaçãozinha aqui a mais, que vai ajudar a gente a fazer a observação com mais rigor, vai ajudar a gente a fazer a correlação com mais rigor, tá?
Então, aí o OICA, ele já vai virar um estudo mais aprofundado, porque a gente já está na parte aqui da hermenêutica. Ok, Carlinhos? Então... Sim, pastor, entendi. Obrigado pela sua informação, pela sua resposta. Amém. Amém. Então, assim, a partir de agora, qualquer texto, a partir de agora não, eu acho que é muita pretensão da minha parte, né? Porque eu acho que vocês, muitos de vocês aqui já faziam isso, tá? Só que agora vocês estão sabendo nominar as coisas, vocês agora estão se apropriando com mais, sabe? Ah, eu já fazia porque eu ouvia o pastor de repente pregar no púlpito e eu percebia que ele fazia isso. Mas não é todo mundo que tem essa sacada assim de imediato, né? Então, a gente está construindo aqui o conhecimento. Beleza, minha gente? Pronto. Ninguém se inscreveu mais. Pelo que Carlinhos já falou aqui, vou baixar a mãozinha dele, que ele já falou. Tem mais alguém? Ah, pastor, no meu caso não é dúvida. No meu caso eu quero... Irmã Bárbara, pode falar, irmã. Ativa seu microfone. Eu estou desativando, viu, gente, o microfone de vocês, porque fica um ruído, tá? Mas pode falar, irmã. Ah, sim. Eu li aqui Abacuque 1, 2 e 3, que fala, né? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? E dar-te-ei violência, e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e litígios se suscita. Aí, eu botei como controle, né? Contexto remoto. Aí eu vim para o Salmo 119 e 53, que fala também sobre isso. 119 e 53, que diz: de mim se apoderou a indignação, por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Aí vem o 82 que diz: esmorece os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando haverás de consolar? Aí pode ser como contexto remoto, que está falando de indignação, né? Pelo que está Pronto. vendo. Ó, Pela situação. nesse caso aí, irmã, eu não vou fechar questão, porque me parece que é mais uma correlação, tá? Me parece que é mais uma correlação, porque quando é um contexto remoto, é como se ele estivesse explicando, ele ajuda na explicação do que foi dito, tá? Sim. Então, mas a associação que a senhora fez foi fantástica, porque a maioria das orações dos profetas, os profetas oram nos seus escritos, né? A maioria das orações, se vocês forem observar, estão no livro dos Salmos. Porque o livro dos Salmos era um livro de oração e louvor, né? De oração e adoração. Os judeus usavam muito o livro de Salmos para isso. Então, eu gostei muito aí dessa associação que a senhora fez. Mas, nesse caso aí, não seria um contexto remoto. Por quê? Porque a finalidade do contexto remoto é explicar algo que aquele texto não está muito claro. Certo? Certo. Pronto. Entendi. Mas muito boa a sua participação. Ok. Pronto, já posso baixar a mão. Tá bom, irmão. Tá bom. Então, gente, pronto. Se surgir mais alguma dúvida, ou se vocês quiserem fazer algum comentário, pastor, tal coisa me chamou a atenção, um estudo específico, alguma coisa do tipo, aí durante a aula a gente vai seguindo a nossa jornada juntos aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui os slides, tá bom? Gente, não está travando para vocês aí não, né? Eu estou notando que de vez em quando o meu rosto trava aqui no vídeo, mas está travando o áudio para vocês? Tá chegando tranquilo aí? Pronto. Tá. Se travar, vocês me falam, que eu vejo aqui o que eu faço, tá? Eu acho que os meninos, de vez em quando, aqui
Só um minutinho. Tá dando um erro aqui, só um minuto. Só um minutinho, gente. Espera aí. Pronto, gente. Bora ver se vai continuar travando, tá? Se travar, vocês me falam aí. Mas está prejudicando a aula em si? Vocês não estão conseguindo? Eu acho que não, né? Vocês estão interagindo comigo aqui. Pronto. Vamos ver se... Deixa eu ver quem levantou a mão. Maria Aparecida. A irmã quer falar? Ou foi sem querer? Eu acho que foi sem querer, né? Gente, vamos combinar o seguinte: se vocês quiserem falar, pode ativar o microfone, que às vezes eu fico na dúvida, tá? Pronto, vamos seguir aqui. Então, nós já vimos todas essas partes aqui, eu não vou ficar repetindo, tá? Deixa eu só ver aqui. Nós falamos um pouco sobre a questão dos abismos, né? Nós falamos sobre os princípios gerais, que foi uma aula inteira, se eu não me engano, foi a primeira aula, né? Da semana passada, a aula online, os princípios gerais. E na última aula, nós falamos sobre o princípio histórico contextual, a importância do contexto, relembrando aqui que a Bíblia não foi escrita em versículos, essa divisão em versículos, ela é recente, comparado com o tempo todo da Bíblia, ela é recente, né? Então, a gente tem que considerar todos esses elementos para fazer a análise das Escrituras, e aí entramos aqui na aula gravada, que é o contexto imediato e o contexto remoto. Peguei esses e outros exemplos e fui destrinchando com vocês nessa aula gravada. Pelas falas aqui, me parece que ficou claro para a grande maioria o que é que significa contexto imediato e o que é que significa contexto remoto, tá bom? E também ficou claro para a gente que a gente precisa olhar sempre para esse contexto do próprio texto. Antes de recorrer às questões literárias, antes de recorrer às questões históricas, a gente precisa analisar o contexto do próprio texto. O que é que está dito no texto? Quais são os versículos anteriores, posteriores? Ah, mas mesmo assim eu não entendi. Mesmo assim, teve coisa que eu não entendi. Aí eu vou recorrer a outras partes da Bíblia que me ajude a entender, tá? Beleza. Aí agora, eu quero fazer um exercício com vocês aqui, prático mesmo, tá? Eu vou pegar um texto, e aí eu queria que vocês ficassem muito atentos, porque esse exercício que eu vou fazer aqui é o trabalho de vocês, tá? É o trabalho que vocês farão, que vai ser o carro-chefe aí, o trabalho principal de hermenêutica, tá bom? Aí você vai dizer assim, pastor, trabalho de novo. Ó, gente, eu esperei até a terceira aula para vocês respirarem, tá? Acabaram de entregar o trabalho de método de estudo bíblico, e aí eu não queria já, né? Mas aí vocês terão até o final do mês, né? Para entregar esse trabalho. E eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como fazer. Quem já fez o OICA vai perceber que a análise cultural histórica, ela tem muitas semelhanças, tá? Porque na primeira parte você vai fazer o quê? Você vai identificar autor, data, finalidade, destinatário. É um pouco parecido com o que faz lá na observação. Então, a análise histórica-cultural, ou cultural-histórica, ela é muito parecida. Outra coisa que é comum, perguntas. Gente, a partir de agora, vocês já sabem, estudar a Bíblia é necessário fazer perguntas ao texto. É necessário olhar para o texto, perguntar, questionar. Porque essas perguntas, elas servem para você, para impulsionar o seu estudo, tá?
A terceira parte seria o quê? Uma reescrita do texto, que a gente pode chamar também de paráfrase, tá? A gente pode chamar de paráfrase. E a quarta é a aplicação, que também tem no método OICA, tá? A única coisa que não tem aqui diretamente seria a correlação, e a interpretação já está implícita, porque quando você quer analisar a questão cultural histórica de um texto, você já está fazendo interpretação, tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto de pegar logo um exemplo prático. Então, vou fechar aqui, vou tirar esse slide, tá bom? E vou projetar aqui para vocês o texto de Mateus 25, para a gente fazer na prática, certo? Então, vamos lá. Prontinho, está chegando aí para vocês. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Ok. Vamos lá. Todo mundo aqui conhece esse texto. Eu quero partir já dessa convicção. Quem é que lembra, gente, o que é que diz o texto de Mateus 25, 14 ao 30? Pega a Bíblia aí, se não lembra. Das 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Está escrito aí a parábola dos talentos. Então, isso. Então, a gente tem a parábola dos talentos, tá? Onde a gente tem os talentos que são entregues, não é isso? E aí, como é que eu quero que vocês entendam aqui? Esse princípio histórico, né? Esse princípio que foca na questão da parte mais histórica do texto, tá? Ele, só um minutinho, ele tem uma finalidade da gente entender essa expressão aí que está entre parênteses. Eita, parece que deu uma travada doida aqui agora. Vamos lá. Então, essa expressão que está em parêntese, talento, eu quero compreendê-la dentro desse princípio histórico gramatical, não. Como é? Está me fugindo aqui a palavra. Esse pode, acho que está travando. Histórico-cultural. Histórico-cultural, tá? Então, eu quero entender a cultura da época, eu quero entender o pano de fundo histórico do texto. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquele passo a passo de sempre, que é o quê? Primeiro, eu quero identificar quem é o autor desse texto. Então, é Mateus, que também é conhecido como Levi, né? Então, esse Mateus é o mesmo que a Bíblia também vai chamar de Levi, que era aquele cobrador de impostos que estava sentado na coletoria e que Jesus alcança ele, né? Jesus alcança ele, o chamando, e a Bíblia diz que imediatamente ele largou tudo, não é isso? Ele largou tudo e passou a seguir a Jesus. Pronto. Ok. A data do Evangelho de Mateus é importante também para me situar, para saber que é um apóstolo de Jesus, né, que foi alcançado pela graça de Deus e escreveu o seu Evangelho. Então, a data provável, né, é entre 60 e 70 depois de Cristo. Isso aqui vocês já estão familiarizados, porque lá no método OICA, na observação, a gente acaba fazendo também um pouco disso. Beleza. Aí, qual é a finalidade desse evangelho? Porque, se você olhar, cada evangelho tem uma finalidade. O evangelho de Marcos, por exemplo, ele é mais curto, porque ele foi escrito com o foco de alcançar principalmente os romanos, tá? Então, a sociedade romana, a sociedade dos gentios, você vai ver que Marcos, ele não fica fazendo muita citação do Antigo Testamento. Já Mateus é completamente diferente.
Mateus, ele quer demonstrar que Jesus é o Messias prometido. Então, ele quer conectar o seu evangelho, o evangelho que ele escreve, com as obras, né? Ele quer conectar suas palavras e obras ao Antigo Testamento, ou seja, tudo que Jesus fez e disse tem uma relação com a Antiga Aliança. Então, Mateus, ele vai focar mais nisso. Nesse trecho específico da parábola, o objetivo é ensinar, né, por meio de parábolas, como viver à luz da vinda futura do Senhor. Jesus conta uma parábola sobre a sua vinda. E agora Mateus está escrevendo o seu evangelho e ele quer registrar isso, essa parábola. Pronto. Então, isso aqui me ajuda em quê? Me situar no texto. Ok. Aí a gente vem para o destinatário. Quem são os destinatários? Ora, para quem ele escreve originalmente? Ele escreve para os cristãos de origem judaica. Então, judeus que já tinham se convertido ao evangelho. Então, o São Mateus, né, que é uma linguagem que a gente não usa muito, mas a gente não tem problema nenhum, tá, em usar essa expressão. Então, o autor, São Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus, escreveu o evangelho para mostrar que Jesus cumpriu as profecias sobre o Antigo Testamento. Pronto. Pastor, por que isso é importante? Por que não vai logo para o texto? Gente, esse exercício de entender o todo do evangelho é fundamental, tanto para a compreensão das partes, quanto para depois você ministrar. Eu acho que a gente não precisa mais repetir isso, tá? Porque já batemos nessa tecla lá, principalmente em método de estudo bíblico. Pronto. Terminei aqui a minha primeira parte, tá? Então, o trabalho que vocês vão fazer não é nenhum bicho de 7 cabeças. Essa primeira parte aqui, qualquer Bíblia de estudo tem, você vai só relatar o que você leu sobre o todo, né? O evangelho, no caso. Beleza. Aí, depois que eu fiz a primeira parte, eu vou aqui para a segunda parte. Eu vou fazer perguntas ao texto. Quem está falando? Lembrando, quem está falando onde? Em Mateus 25, tá? Porque nem tudo que está no Evangelho de Mateus é Jesus falando. A gente também já viu isso. Então, quem está falando? Jesus está falando com seus discípulos. A parábola está sendo contada, né, para seus discípulos. Então, Jesus está se dirigindo ali, contando parábolas. A quem se fala? Ou seja, para quem é que é direcionada essa fala? Aos discípulos que o acompanhavam no sermão do Monte das Oliveiras, que já é outro sermão, não é o sermão lá do início do Evangelho, não. Então, Jesus está no seu sermão profético. É o seu sermão que desfecha o seu ministério e dali ele já está indo em direção ao Calvário, se você for observar, né? Então, Mateus 24 e 25 é um conjunto de sermões que é chamado de sermões proféticos, onde ele trata sobre o quê? Qual é o tema central desse sermão final de Jesus? É sobre o final dos tempos e sobre a redenção final. Ok. Até aqui, nenhum bicho de 7 cabeças, nada difícil, nada que vocês já não tenham visto em método de estudo bíblico. Quais são as pessoas envolvidas no texto? Um homem, que é o Senhor, que é dito ali, né, que ele vai viajar e ele confia ali os talentos. Os 3 servos, a quem ele confia seus bens, né, os talentos, e o próprio Jesus, que implícito na parábola é a ideia daquele Senhor que volta para a prestação de contas. Muito bem. Isso tudo, a gente lendo o texto, fica muito claro. Quais são as circunstâncias que cercam o texto? Jesus está se aproximando da sua crucificação. Lembra que eu falei? Já é o finalzinho do ministério de Jesus. Ele está se aproximando da sua crucificação e
ele vai aqui, né, contar, ele vai falar a respeito dos sinais da sua vinda. Então, os discípulos perguntam, lá no capítulo 24, verso 3, há uma pergunta. E a resposta que Jesus dá é a contação, né? Ele conta uma série de parábolas. Ele conta sobre vigilância, fidelidade, prestação de conta. E dentre essas parábolas está a parábola dos talentos. Olha que como esse exercício que eu estou fazendo aqui, se a gente tivesse aqui com a classe de novos crentes, eu garanto que esse panorama que eu estou dando ajudaria ou não eles a entenderem o texto. Ok, então é só para a gente entender. Por que eu faço isso? Eu faço porque na hora que eu for explicar esse texto para alguém, o fato de ter estudado, de ter me familiarizado, vai me dar uma apropriação maior e eu vou conseguir explicar com mais desenvoltura, com mais entendimento. Beleza. Aí, quais são os problemas? Primeiro, o problema que o texto fala é o servo que escondeu o talento, demonstrando medo, desobediência e falta de diligência. Onde é que está esse versículo? Alguém está com a Bíblia aí aberta? Eu pedi para, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, como é que fala aí? Fala, Isabela. Qual o versículo? Tá. Isso. No início. Do 14? Leia aí para gente. Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os servos e entregou-lhes os seus bens. E a um... Pronto. Tá. Sim. Mas qual é o versículo que fala que o servo escondeu o talento? Vê se você acha aí. Deixa eu ver aqui. Versículo 18. Isso, 18. Leia aí para a gente, Isabela, por favor. Mas o que recebera foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Pronto. Obrigado, querida. Ó, então, aí a gente vê aqui, o problema que o texto apresenta é esse, tá? Esse é o problema. Muito bem. E a solução? A solução é que os servos fiéis usaram e multiplicaram os talentos recebidos, sendo elogiados e recompensados. Não é isso? Por exemplo, o 20 diz, então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis que outros 5 talentos que ganhei. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Pronto. Então, aqui, na minha mente, após estudar, pastor, eu levei quanto tempo para fazer esse estudo aí? Gente, vai depender. Pode ter sido 1 dia, 2 dias, 3 dias. Lembra daquela dica de ouro. Sem pressa, sem agonia, mora naquele texto. É um texto que você vai pregar, se apropria dele. É um texto que você vai dirigir um culto. É um texto que você vai dar uma aula na escola dominical. Vai fazendo passo a passo. Está aqui, ó. Está aqui. Ah, mas isso é um pouco difícil. É difícil de cara, mas na medida que você vai fazendo, você vai se familiarizando com isso. Pronto. Então, eu agora me apropriei do texto, porque eu li várias vezes, eu consegui identificar problema e solução. Muito bem. Aí, essa terceira parte é o quê? É a reescrita, que também pode ser chamada de paráfrase. Paráfrase, tá? Então, o que seria a paráfrase? Você vai falar o texto com suas próprias palavras. Eu sempre digo o seguinte, isso serve até para meus alunos de geografia na escola, eu digo sempre para ele, não lê o papel, não.
Fala para mim aí, o que foi que você entendeu? Se o aluno conseguir dizer, ainda que ele não fale com propriedade, com desenvoltura, né? Mas se ele conseguir dizer de forma correta o que ele entendeu, para mim é a parte mais importante. Então, reescrever o texto é o quê? É um exercício que você faz para que você fique, de fato, familiarizado com o texto. Então, vamos pegar esses 16 versículos, 16 não, 17 versículos, e vamos aqui reescrever em poucas palavras. Então, o que é que o texto está dizendo? Ó, Jesus disse que o reino dos céus pode ser comparado a um homem que saiu de viagem, antes de partir chamou 3 servos e confiou seus bens a eles, de acordo com a capacidade de cada um. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro 1. O que recebeu 5 talentos trabalhou com eles, conseguiu mais 5. O que recebeu 2 também os duplicou. Mas o que recebeu 1 escondeu o dinheiro enterrado na terra. Gente, eu expliquei, eu fui fiel aqui ao que o texto está dizendo até aqui. Eu não estou escrevendo o texto igualzinho, a copiar e colar. Não, já está na Bíblia, eu não preciso fazer isso. Beleza. Depois de muito tempo, o Senhor voltou e pediu contas. Os 2 primeiros apresentaram lucro e o Senhor os elogiou, chamando-os de bons e fiéis servos, prometendo-lhes maiores responsabilidades e alegria. Já o terceiro servo apresentou apenas o talento que havia escondido. O Senhor o chamou de mau e negligente, dizendo que ele poderia, ao menos, ter colocado o dinheiro no banco para render juros. Então, o talento foi tirado dele e dado ao que tinha 10. O servo inútil foi lançado fora, onde há choro e ranger de dentes. Pronto. Então, a paráfrase é o quê? É eu dizer com minhas palavras, tá? Basicamente o que o texto está dizendo. É como se você estivesse narrando o que você entendeu do texto. Pronto. Depois disso tudo, que eu já me apropriei do texto, fiz perguntas, entendi, consegui fazer um resuminho, uma paráfrase, resumindo o que o texto diz, aí sim, agora, eu me sinto capaz de aplicar o texto. Eu agora me sinto capaz de aplicar o texto. Então, nós vamos para a aplicação. Mas, antes disso, vamos localizar aqui um versículo que fala que o terceiro servo apresentou apenas o talento que havia escondido. O Senhor o chamou de mau e negligente. Onde é que está isso? Verso 24, não é isso? Versículo 24. Quem estiver acompanhando aí na Bíblia. Ó. 26. Isso, o que fala de servo mau, né? Mas vamos ler o 24 para a gente pegar o fio da meada. Ó. Chegando por fim, o que recebera um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes. Veja, é o evangelho de Mateus, gente. É o evangelho de Mateus. Se você ler o 23, o capítulo 23, você vai ver que o capítulo 23 de Mateus é uma crítica severa aos religiosos, fariseus, saduceus, escribas. Lembra que o capítulo 23 é pesadão para eles? Lembra que aqui é no contexto de Jerusalém. Então, repare que o pano de fundo aqui é o quê? É o pano de fundo do religioso. Qual é a desculpa do religioso? Eu conheço Deus. Eu sei quem é Deus. Deus é severo. Ele ajunta onde ele não espalhou. Ele ceifa onde ele não semeou. Esse é o contexto. É a galera que diz, eu conheço Deus, eu sei quem é Deus, não precisa você me dizer nada sobre Deus, não. Esse é o contexto aqui, tá? Aí o versículo 25, a ideia brilhante do religioso. Eu escondi na terra o seu talento. Aqui tem o que é teu. Toma aqui.
eu não perdi nada, eu não dei prejuízo no senhor, mas como eu te conheço, como eu sei quem o senhor é, eu decidi não correr risco. Então, eu enterrei, ok. Aí Jesus responde e diz, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Jesus aqui é porque, se você pegar o contexto todo, é uma referência aqui a Jesus, né? É ele que vai dizer isso lá no final de tudo. Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Misericórdia, pastor. Jesus, ele está aqui sendo bem inflexível. É como se ele estivesse dizendo, olha, você recebeu o suficiente. Você poderia ter desenvolvido isso, mas você simplesmente foi negligente. Você foi negligente. Ok. Então, qual seria a aplicação do que é talento? Sem alegorizar. Sem alegorizar. Porque a maioria, quando pega esse texto, alegoriza. O que seria alegorizar aqui? Dá um sentido a talento que não é o sentido que está aqui no texto bíblico. Então, vamos lá. Jesus está ensinando que seus discípulos devem ser diligentes em vez de negligente, que é o que o servo inútil foi. Em vez de ser negligente, seja diligente com aquilo que recebem de Deus, enquanto aguardam a volta do Senhor. Isso envolve responsabilidades reais. Então, tem a ver com o quê? Dons, oportunidades, recursos, ou seja, tudo aquilo, a vida, tem a ver com a vida. Tudo aquilo que Deus confia a cada um, de acordo com essa capacidade. Não é uma história sobre talentos no sentido moderno, como já vi vários pregadores, né? Qual é o seu talento? Você sabe dançar, você sabe cantar, você sabe fazer isso, fazer aquilo outro, sabe fazer bolo. Qual é o seu talento, né? Mas sobre a responsabilidade diante daquilo que Deus nos confiou. Então, qual é o significado histórico, cultural? Qual é o significado histórico, cultural da palavra talento? Na época de Jesus, talento não era uma habilidade pessoal, mas uma medida de peso e valor monetário. Isso aqui eu só vou saber se eu pesquisar num dicionário, numa enciclopédia, numa bíblia de estudo, tá? Porém, antes de ir lá nessas fontes, eu tenho que analisar o texto. Eu tenho que ver o que é que o texto vai me dizer, como eu já fiz aqui com vocês o exercício, tá? Então, não é uma habilidade pessoal, mas uma medida de peso e valor monetário. Um talento equivalia a aproximadamente 34 quilos de prata. Se fosse prata, 34 quilos de prata. E representava cerca de 6.000 denários. 34 quilos de prata representava cerca de 6.000 denários, ou seja, 20 anos de salário de um trabalhador comum. Portanto, quando a gente diz assim, um talento é pouco, o cara ficou com medo realmente. Não, não era pouco. Um talento era muita coisa. Correspondia a em torno de 20 anos de salário de um trabalhador, se ele não trabalhasse, obviamente. Normalmente, um judeu não trabalhava sábado e domingo, tá? Dificilmente se trabalhava sábado e domingo. Então, aqui está sendo a conta ignorando sábado e domingo. 20 anos. Se fosse um trabalhador, sei lá, que ele é romano, ele não é judeu,
e ele trabalhasse sábado e domingo de forma indiscriminada, seria em torno de 16 anos. Acho que, se eu não me engano, 16 a 17 anos de trabalho. Um trabalhador comum, trabalhador ali, braçal, do dia a dia. Então, um talento correspondia a muito dinheiro, muitos recursos. Assim, quando Jesus usa esse termo, está tratando de algo extremamente valioso, confiado a alguém. A parábola ensina que cada discípulo de Cristo é responsável por administrar o que recebe, mesmo que pareça pouco, com zelo, com fé, sabendo que o Senhor um dia pedirá as contas. Então, aqui, essa parábola, esse é o sentido de talento. E é esse exercício que vocês vão fazer no trabalho, tá? Que eu vou mandar para vocês entre 10 a 15 textos bíblicos. E entre parênteses, eu vou colocar o termo. Qual é o termo que vocês vão pesquisar para fazer análise histórica, cultural. Tá bom? Só para vocês se situarem, pastor, quais são esses textos? Deixa eu dizer aqui para vocês alguns, só para vocês terem a noção. Eu vou acrescentar outros ainda. Por exemplo, Atos 1:26 fala de lançar sortes. Então, quem escolher esse texto vai fazer uma análise cultural, histórica, para entender o que é que significa lançar sortes. Aí vai fazer esse passo a passo que eu fiz aqui, e no final, na aplicação, vai dizer o que é que significa lançar sortes. Eu não gostei muito desse aí, não. Eu vou pegar, sei lá, as bodas, lá de Mateus 22. Então, eu vou fazer uma análise histórica, cultural, do que significava as bodas, e vou aplicar para os meus dias. Então, como é que eu aplico corretamente esse texto dos talentos? Voltando aqui. Como é que eu aplico corretamente? Deus deu para cada um de nós vida e nos garantiu todas as condições para que a gente dê fruto. Ele garantiu todas as condições. Ele fez isso com Israel. Ele garantiu. Só que Israel, obstinadamente, se desviou do propósito de Deus o tempo todo. Então, nós também recebemos esses talentos, que tem a ver com o quê? No contexto no contexto de Jesus, era dinheiro mesmo, era aquilo que era usado como moeda de troca no dia a dia. Então, isso tem uma aplicação abrangente para hoje, que é o quê? É a nossa vida. É tudo aquilo que nós temos, as condições de subsistência. Deus tem nos dado. E o que é que nós temos feito com isso que Ele tem nos dado? Nós temos desenvolvido ou nós temos enterrado, dizendo assim, Deus. Eu já vi crente falar isso. Rapaz, o negócio está tão difícil que se eu conseguir me salvar, já vai ser uma grande vitória. Então, eu não preciso nem trabalhar muito, não. Deus, só o fato de eu conseguir permanecer crente já é, Senhor, o Senhor já está no lucro, porque está difícil. E, realmente, a vida cristã não é um mar de rosas. Né? Pastor Hernando de Asópolis fala que a gente não está no playground, né? Nós não estamos no playground, brincando, se divertindo, deliciando o tempo todo. Não. Tem as lutas, tem as dificuldades. Mas é nesse contexto que o Senhor nos habilitou, nos deu as condições, nos preparou. Então, aqui não é só aquela coisa de, você recebeu, irmão, um talentinho aí, está enterrando, viu? Você está enterrando. Você sabe cantar, mas não quer cantar na igreja. Você sabe tocar um instrumento, mas não quer tocar. Não é só isso, é a vida. Deus nos deu a vida, todas as condições, e nós precisamos desenvolver a nossa vida para a glória dele, para o reino dele, para a expansão, para a multiplicação, nunca para
retenção, nunca para esconder, não. Então, esse exercício da análise histórica cultural, ele é complementar. Porque se vocês forem observar, quase todos os textos da Bíblia têm um pano de fundo histórico e um pano de fundo cultural. Quase todos os textos. Tá? Se você for pegar, por exemplo, vamos pegar um texto aqui bem famoso. A mulher do fluxo de sangue. É uma pregação que você já deve ter ouvido, no mínimo, aí umas 3, 4, 5 vezes na sua vida cristã. A mulher do fluxo de sangue. Ok. Quando você analisa aquele texto, há implicações culturais ali? Obviamente. Obviamente. Tem a questão do fato de ser uma mulher sozinha, no meio de uma multidão, tocando em um homem. Isso tem implicações culturais. Tem implicações culturais porque ela era considerada impura. Para os judeus, ela estava impura. Isso é implicação cultural. Certo? O que mais? Tem os aspectos históricos também, que você pode pegar, porque a própria cultura tem a ver também com a história do momento, da época, e como era as coisas naquele contexto. Tá? Se você pegar, por exemplo, as lâmpadas das 10 virgens, as lâmpadas das 10 virgens, tem uma implicação cultural ali também? Tem. Como era o ritual de casamento daquela época? As amigas que se aliavam ali com aquela que iria casar, como é que elas faziam cortejo até chegar no local do casamento? Isso é uma questão cultural. Então, a Bíblia vai ter muitos textos, a grande maioria dos textos, que tem alguma questão cultural envolvida. E se vocês não aprenderem a fazer esse exercício aqui, a interpretação de vocês vai ficar comprometida. É como se um elemento tivesse sido deixado de lado. Tá bom? E aí, gente, é claro, né, que a gente tem. Fala, João. É o tempo que eu bebo uma aguinha aqui. Ele vai ficar limitado, né? Você vai contar, como se fosse contar uma história, só uma parte da história, né? A gente vai contar, mas vai ficar faltando algo, né? Detalhes, informações que fazem daquele texto uma história mais completa, né? Dá detalhes e informações que vão transformando a pregação ou a palavra ou o estudo em algo com conteúdo, né? Você vai dando mais conteúdo. É a pecinha do quebra-cabeça que faz o mosaico de forma completa. Não vai ficar faltando pedacinhos. O desenho ele vai ficando completo, né? Quando você faz todo esse processo dessa análise cultural histórica. Exatamente. Gostei da expressão que você usou, na questão do mosaico. Então, é essa montagem que a gente vai fazendo, e que quando você olha o todo, quando você olha de perto as partes, não faz muito sentido. Mas quando você se afasta e olha o mosaico todo, você vê, às vezes é um rosto de um famoso, às vezes é um rosto do próprio Jesus, que é esse Jesus que é figurado aí, né? E tal. Então, assim, o mosaico ele tem essa característica própria. E a interpretação da Bíblia, ela é também um pouco disso, tá? Ela também é um pouco disso. E quando a pessoa diz assim, pastor, isso é difícil de fazer, eu vou dizer para vocês, eu não vou vender o peixe mais barato. É difícil, mas é mais difícil para quem está começando, gente. Tá? Não é para desesperar. Ah, não, é muita coisa, tem que ler muita coisa.
Sim, mas para a gente ser fiel ao que o texto está dizendo, a gente vai ter que realmente cavar o máximo de informações possíveis. Ah, mas eu não tenho acesso a tanta coisa. Tá, mas dentro do pouquinho que você tem, é um talento? É o que você tem? Então, pronto. Então, dentro do seu pouquinho, você pode fazer até onde. Só não enterre lá e diga, ah, Deus, é muito difícil, sabe? Desistir. Não, não, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Então, assim, eu estou aprendendo, estou me apropriando, cada aula eu vou pegando uma coisinha aqui, outra ali, e aí eu já estou conseguindo fazer a interpretação da palavra de Deus com mais propriedade. E essa é a nossa finalidade aqui, gente. Essa é a nossa finalidade. É a gente poder interpretar textos dos mais simples aos mais complexos. E a hermenêutica ela vai dar essas ferramentas para a gente. Ok? Dúvida? Querem completar com alguma coisa, alguma informação que vocês... Ah, eu conheço essa parábola, pastor, eu queria falar alguma coisa a mais aí. Se habilitem. Gente, Pastor, fala. nesse caso, eu até botei aí, porque eu tô falando no computador de Wilson e olhando para o meu. Nesse caso desse texto, nós não podemos aplicar esses talentos de forma figurada, a gente sabendo que está falando assim de moeda, né? Mas com talentos pessoais que nós temos e que não estamos nem desenvolvendo e nem usando na obra de Deus? Pronto. Excelente pergunta, tá? É porque, assim, do jeito que eu falei, pode ficar assim, poxa, então eu não posso usar de jeito nenhum. Se for na aplicação, lembra lá do OICA? Na aplicação, a gente tem mais liberdade para fazer isso. Certo. Mas só depois que você explique o significado de talento real no texto. Sim. Tá? Aí pronto. Depois que você explicou o que significa, gente, isso aqui é talento mesmo, isso aqui é dinheiro. Jesus falou de banqueiro, Jesus disse que era para pegar o dinheiro e levar lá e tal. Bom, Só que, por analogia, aí bem, aí agora eu já saí da interpretação. Por analogia, a gente pode dizer que talento, hoje, é a nossa vida. O que é que você tem na sua vida que Deus não tenha te dado? Então, as suas habilidades pessoais, o seu carisma que você tem, não é todo mundo que é carismático, gente. Tem gente que é sisudo por natureza, e não tem nada de errado com isso, tá? Nada de errado. É o jeito de ser. Deus também precisa de gente sisuda para algumas coisas, entendeu? Às vezes você precisa de um diácono sisudo na igreja, você precisa de um tesoureiro, né, Luiz? Você precisa de um tesoureiro sisudo, às vezes, né? Para resolver determinadas situações. Então, a gente tem que entender que há um jeito de ser das pessoas. Então, na aplicação, a gente pode fazer isso. Porém, se a gente explicou direitinho o significado bíblico, o significado real do texto, então a gente não vai induzir a pessoa ao erro. Ela não vai sair dali dizendo, talento, tá vendo lá? A parábola do talento está falando, né? Que você sabe dançar, mas você não está dançando, né? Que você sabe cantar, mas não está cantando, que você sabe tocar um instrumento, mas não está tocando. Inicialmente, o texto não tem essa pretensão, né? Essa finalidade. Prontinho? Entendi. Ok. Amém. Mais dúvida, gente? Então, deixa eu tirar aqui. É porque eu não queria mostrar logo, porque eu não
eu não terminei a lista. Pode ser que tenha texto aqui que eu vá tirar, tá certo? Mas eu vou mostrar, porque eu citei aqui rapidamente só alguns, né? Eu vou acrescentar mais uns 5 aqui nessa lista, tá? E também pode ser que saia algum, mas aí o que é que vocês vão receber lá no grupo? Vocês vão receber esse... Gente do céu, eu quero saber que mistério é esse, que esse computador... Eu uso esse computador, gente, a semana toda, a semana toda. Ele não me dá nem problema de nada, sabe o que é nada? Chega na aula aqui, de vez em quando ele está me deixando na mão, mas vamos lá. Então, eu peguei esses 10 textos aí, e aí eu vou... Ignore essa informação aí de 5, tá? Eu não vou cobrar 5 textos, não. A princípio, eu vou querer um só. Agora, se quem quiser fazer mais, pastor, eu fiz de tudo. Dá uma olhada aí para ver se eu estou no caminho certo, eu posso olhar o máximo que você quiser fazer, tá? Agora, em termos de avaliação mesmo, vocês vão escolher um. Então, por exemplo, unção com óleo. Eu acho que eu já expliquei esse texto de Tiago, gente, eu fiquei na dúvida. Esse texto de Tiago, eu expliquei para vocês? Alguém lembra? Pronto. É porque eu estou ministrando hermenêutica no seminário de Niterói, e aí, como tem muita coisa que é o mesmo conteúdo, né, praticamente, então, eu tenho hora que eu estou me confundindo, coisas que eu falei para eles e que eu não falei para vocês, né? Mas vamos lá. Então, vocês podem escolher, como esse de Tiago já foi falado, então eu vou tirar. O do talento também, eu já expliquei aqui o passo a passo, eu vou mandar para vocês, e aí eu vou tirar também. Então, só aí eu já vou acrescentar mais 2, né? Tem um lançar sortes, que está lá em Atos. Então, vocês vão fazer uma análise geral, como eu fiz aqui, e explicar lá no final o que é que significa esse lançar sortes. Tem a expressão aio, não é alho, tá? É aio, que é lá de Gálatas 3, tá bom? Que é uma espécie de tutor, né? Uma pessoa que tinha ali uma responsabilidade de cuidar até que a criança atingisse uma determinada idade, uma maturidade, né? Tem a questão do sábado, que eu acho que já é muito batido, assim, no nosso meio, talvez eu tire também, mas aí pode ficar, porque pode ser que alguém queira fazer desse. Tem a questão dos saduceus, que está em Marcos 12. Tem a questão do jugo, tem a do talento, que eu já falei que vou tirar, o véu da cabeça, né? O véu de cabeça lá em 1 Coríntios, tem as bodas, em Mateus 22, e tem os filactérios, de Mateus 23. Então, explicar culturalmente, historicamente, essa expressão que está aí, entre parênteses, porém, não é para ir logo explicar, não. Tá? É fazer o passo a passo que eu fiz aqui. Tá bom? Tanto que no final aqui, ó, tá aqui. Vocês vão receber esse arquivo com esse passo a passo aqui, com esse roteiro. Tá bom? Pela lógica que eu usei aqui, vocês querem sugerir algum texto aí? Dentro dessa lógica, sempre tendo uma palavra, uma expressão, alguma coisa assim que vocês queiram analisar. Pensa aí um pouquinho e me fala se teria algum texto. Coloca no chat que eu já copio e colo. Ou então fala aí. João 2. Mas aí qual seria a expressão lá? João 2 é da água transformada em vinho. Tem uma expressão lá que é o quê? Aquele negócio lá que... Como é? Tem uma tradução que chama de metretas, né? Metretas, que é a quantidade, né, de água. Tem uma outra expressão lá que é interessante também, que é a talha, não?
Como é? E as talhas, pastor? As talhas, né? Pronto. O que é que vocês acham? Posso colocar aqui? João 2, de 1 a 10. Então, eu vou tirar aqui esse do talento, porque eu já expliquei ele, né? Que aí fica muito fácil, né? João 2, do 1 ao 10. E aí a expressão seria o quê? As talhas, né? Talhas. É explicar o que é que significava naquela época, não sei o que e tal, e como é que isso pode ser aplicado de alguma forma aí no nosso contexto. Mais algum? O roteiro preenchido apresentado hoje pode nos mandar. Esse roteiro eu vou mandar junto com os textos. É o que eu mostrei aqui, ó. Tá tudo aqui já. Então eu vou salvar aqui e mando lá no grupo da turma. Esse vai ser o trabalho principal. As outras coisas são pontuações. Por exemplo, eu pedi para vocês fazerem um comentáriozinho lá no vídeo da aula gravada, tá? No YouTube. Porque eu achei que seria uma coisa mais simples. Faz um comentáriozinho do que gostou, entendeu, não precisa ser nada muito rebuscado. A maioria fez. Só que teve gente que fez da primeira aula gravada. Eu acho que alguns aí se confundiram, tá? Pegou a primeira aula gravada e fez o comentário lá na primeira. Eu não sei também se de repente fez na segunda também. Eu vou conferir isso, tá? E teve gente que não comentou. Teve gente que não comentou nada. Então, eu vou anotar, porque vai complementar a nota de vocês, tá? Esses pontinhos extra aí de coisa que eu estou fazendo, tá salvando muita gente, viu? Para ficar na média lá, para ficar com a nota um pouquinho melhor, tá bom? Ah, pronto, pronto. Eu vou mandar esse que eu fiz, eu vou mandar. E o de Tiago, eu acho que eu já mandei, mas eu vou mandar de novo, para vocês verem o modelo, tanto de Tiago quanto do... Mas dá tempo, Sueli. Dá tempo, gente. Ó, é da aula gravada de sábado. O que é que vocês vão fazer? Ah, teve gente que falou, pastor, eu assisti, mas eu não comentei nada. Aí eu falei, então volta lá e só faz um comentário, tá bom? Teve gente que colocou assim, que aula maravilhosa. Pronto, eu estou considerando, pela misericórdia, passou pelo fogo, tá? Mas aí o comentário seria alguma coisa que você entendeu, ou alguma coisa que você queira acrescentar à aula. Fica à vontade, tá bom? Fica à vontade. Que mais? Professor, só pode ser desses textos. Fátima, eu quero, por isso que eu estou pedindo para vocês sugerirem aqui, tá? Se vocês quiserem sugerir, eu acrescento. Agora, se eu fechar a lista aqui, eu vou pedir para vocês seguirem o que está na lista, tá bom? Então, se você quiser sugerir algum, fica à vontade. Fica à vontade aí, tá? Até agora, só André, não foi? Que sugeriu? Ou vocês estão tímidos, ou estão caçando aí um texto. Olha que eu estou dando a colher de chá, viu? O João levantou a mão, João? Pode falar. Não sei se você levantou a mão. Porque foi de surpresa, né? Mas tem muita coisa, muitos termos que acho que a gente pode dar sugestão. Eu não sei se cabe para esta atividade a questão de Mateus 26, quando Jesus estava perante o Sinédrio, né? Se a ideia do Sinédrio ele pode ser feito dentro de uma análise cultural histórica. Ótimo. Acho que poderia acrescentar essa ideia, né? Fala o texto completo aí, que eu vou colocar aqui Mateus no lugar 26. Espera aí. Mateus 26. Mateus 26. Do 57 até o 68. Mas não sei se está...
A partir do 57, né? Em diante. Ele vai até os 68. Pronto. Coloquei aqui no primeiro, tirei Tiago e coloquei esse. E no 7, eu tirei o texto dos talentos e coloquei as talhas lá de João, capítulo 2. No caso de André, André sugeriu esse, mas ele não é obrigado a fazer esse não, tá, André? Se você quiser fazer de outro texto, fica à vontade, tá bom? Tem, por exemplo, tem o texto lá de Atos 17, que fala do Areópago. Seria uma boa? Deixa eu acrescentar aqui, peraí. Cadê, gente? Tá sumindo aqui. Foi para onde? Poxa, eu digitei Atos... Não, eu digitei 11. Ah, tá. É Atos 17. Eu não lembro o versículo aqui agora, gente. Alguém me ajuda aí? Dá um... Que fala do Areópago. Atos 17. Cadê? Eu acho que é no final. 19, pastor. 19, né? É. Pronto. Aí eu vou pegar do 16 até o finalzinho do texto aqui. Deixa eu ver. Até o 23. Vou pegar até o 23. Pronto. Aí, Areópago. Tá faltando alguma coisa aqui, né? Algum acento aqui. Areópago. Pronto. Ó, tá certo. Isso. Então, quem quiser pegar isso aqui, é mais uma opção. Alguém indicou? Joselita, pode falar, irmã. Boa noite, graça e paz. A Amém. insígnia da questão está dizendo escolha 5 textos. É apenas um, não é isso mesmo? Confirme para mim, por favor. Vou alterar aqui agora. Escolha um dos textos. Pronto. Vai ser um só. Agora, quem quiser fazer mais, é o que eu estou dizendo. Ah, pastor, eu quero fazer mais, porque aí eu quero ver se eu entendi mesmo, se eu estou no caminho certo. Quem quiser caminhar uma milha a mais, fica à vontade, tá? Porque aí eu posso dar uma olhada e dizer para você, ó, você foi no caminho certo em todos os textos, está tudo direitinho, e vamos embora, né? Mari está sugerindo aqui, João 10, pode ser, mas aí tem que ver, porque tem muitas expressões ali. Ah, ela colocou aqui, o bom pastor. Pronto, pode ser. Vê se você coloca aí quais são os versículos, porque o capítulo é bem extenso, né? E fala quase todo o capítulo da mesma coisa, tá? Para vocês não se perderem em porções muito grandes, tá? Atos 2, pode. Agora, Ellen, você teria que escolher alguma coisa lá de Atos 2. Alguma expressão, alguma coisa assim que vale a pena fazer uma análise cultural, histórica, né? Tem a questão das línguas, tem a própria palavra Pentecostes, seria bem interessante fazer uma análise cultural histórica do que de fato significa Pentecostes, que a maioria dos pregadores não explicam o que é Pentecostes. Eu já ouvi várias mensagens nesse texto, e eu não lembro de nenhum pregador que tenha explicado. O pregador ele já parte do princípio que o ouvinte sabe o que é, e ele que se dane, né? Ele que entenda o que ele quiser entender. Aí tem que parar com essa mania de pregador, viu? Eu tenho que parar. Às vezes, eu fico me policiando, tentando explicar melhor o que é que significa determinadas coisas, porque o visitante, né? Sempre ouço. Mas aí você vê, seria o quê? Pronto.
Suan está colocando aqui. Seria João 10, do 1 ao 16. Seria o termo bom pastor. Bom pastor, tá? Então, 12, João 10, do 1 ao 16, bom pastor. Pronto. Aí tem várias questões culturais aí, históricas, né, sobre essa questão do pastor, que pode ser colocada. Senildo falou da questão do amor incondicional. Nesse caso aqui, Varão, aí seria uma coisa mais teológica, né? Tem que ser alguma coisa que tenha mais relação com a cultura, com a história, porque é uma análise histórico-cultural, entendeu? Ellen, você não quer abrir o microfone, não, Ellen, para me dizer, porque não ficou muito claro, não. Você quer falar das línguas especificamente ou de alguma outra expressão? Não, seria interessante falar sobre o Pentecoste mesmo. Normalmente a gente sempre ouve falar sobre as línguas, né? Então acho que seria interessante a gente se aprofundar, no caso, aí, em outra área, que no caso seria esse Pentecoste. Pronto. Então, eu vou colocar aqui Atos 2, 1 e 2. Pentecostes. Pronto. Quem quiser falar desse também, é uma opção boa. Tá? Pronto, Senilton. João, pode falar, João. Tem um que é muito interessante, que é do Lucas 7, do 11 ao 17, que quando ressurreição do filho da viúva de Naim, quando chegando-se, tocou o esquife. A ideia do esquife, a ideia cultural do esquife, a questão do contato com os mortos, eu acho que tem uma base muito boa que a gente pode desenvolver em cima desse termo, né? Lucas 7, do 11 ao 17. Pronto. Mari foi o texto... mas eu acho que eu já coloquei, não foi, Mari? Foi do Bom Pastor? Eu já coloquei aqui. Ou foi outro que ela sugeriu? Deixa eu ver aqui. Não, foi o Bom Pastor. Só que eu botou de 1 a 16, vai até 1 a 18, não? Pronto, 18. Corrigi aqui. Obrigado, meu irmão. Disley, pode falar, querido. É sobre a dracma perdida, pastor. A dracma. Lucas 15. Lucas 15. De 8 a 10. Lucas 15, de 8 a 10. A dracma. Dracma, esse termo tem muito a ver mesmo com a questão cultural. Pronto, Solange sugeriu aqui, seria Mateus 25, as 10 virgens, Mateus 25, eu acho que é logo o início, né? É do 1 ao... Mateus 25, do 1 ao 10, né? Não, do 1 ao 13. Mateus 25, do 1 ao 13. Aí seria a questão do azeite. Pronto. Dá para explicar também bastante coisa. Então, já tá bom, viu? Já tá bom, já dei colher de chá demais. Quer falar, Wilson? Não, pastor, eu pensei aqui em parábola, né? Uhum. Seria o texto de Lucas aí, capítulo 12, de 35 a 43. E qual seria a expressão? Parábola. Parábola? Uhum. Tem um pano de fundo mesmo, histórico, que era um tipo de
Era um tipo de recurso didático, né? Que era usado naquela época. Pode ser. Repete aí o texto, espera aí. Lucas 12. Lucas 12, 35 a 43. 35 a 43. Pronto. Acho que tá bom. Oi? Mas ele disse que acha que tá Acho bom. que já tá bom. Já tá bom, já tá bom. Ó, eram 10, já virou 17. Então, assim, vocês terão aí várias opções. Então, vocês vão escolher um que vocês querem mais. De preferência, escolha um texto que de repente você não sabe muito. Ah, eu não sei o que é Areópago. Gente, eu vim descobrir o que era Areópago no seminário. Eu achava que Areópago era tipo um ginásio. Quando eu lia Areópago, eu pensava assim, ó, é um ginásio onde as pessoas entram e tal. Aí depois, porque eu vim entender que era na colina de Marte, que era um lugar aberto e tal, eu falei, meu Deus do céu, eu não tinha ideia do que era, tá? Então, esse estudo vocês vão ver que é muito interessante, porque são expressões que não são muito usadas no nosso dia a dia, né? Senildo, fala, querido. Tá mudo. Se estiver falando aí. Eu acho que foi sem querer. Ou então ele não está conseguindo ativar o microfone. Qualquer coisa fala no chat. Carlinhos, esse texto aí, varão, você falaria de que especificamente? Efésios 5. Tem que dizer, gente, qual é o termo, tá? Qual é o termo? O lar cristão, marido e mulher. Nesse caso aí, varão, não se aplicaria, não. Tem que ser assim, tem que ser termos que vocês vão fazer uma análise histórica e cultural. O que era isso, historicamente falando, culturalmente falando, tá? Nesse caso aí, você está sugerindo um texto que... Não, eu coloquei para ver o que é que o senhor dizia em relação a esse texto, se pode fazer ou não. É isso que eu ia fazer a pergunta ainda. Tranquilo, varão. Tranquilo. Pronto. Nesse caso aí, é um texto bom, mas para o que a gente está pretendendo aqui, ele não se aplicaria, não. Viu? Beleza. Ok, pastor, ok. Valeu, querido. Valeu. Pronto. Então, gente, vamos ficar nesses aqui. São 17 opções, tá? Deixa eu diminuir um pouco aqui a distância, né? Entre linhas. Poxa, mas já está. Já. Não adiantou, não. Tá, deixa eu só diminuir aqui. Então, vamos lá. Eu vou mudar esse nome aqui, é porque eu peguei um arquivo antigo, tá? Mas eu vou alterar aqui esse cabeçalho que está quando eu dava lá em Salvador, no curso do Cabula. Então, esse arquivo aqui. E foi bom que vocês renovaram o meu estoque de textos aqui, dando ideias, né? Então, assim, aí vocês vão escolher um e vão fazer esse passo a passo. Lembrando que o seu objetivo é explicar culturalmente, historicamente, a expressão que aparece entre parênteses. Tá bom? Dúvidas sobre esse trabalho que vocês farão, gente? Deixa eu tirar aqui a apresentação. Baseado no modelo que eu fiz, ainda tem dúvida? Não, né? Ok. Aí, assim, a próxima aula que eu vou enviar gravada, eu vou fazer um apanhado geral para vocês. Vai dar certo, Carlinhos.
Vai tentar, não. Vocês vão fazer em nome de Jesus, vai dar certo. E eu acho mais fácil, sinceramente, eu acho mais fácil do que o OICA. Porque o OICA, alguns de vocês começaram do zero, então foi uma coisa muito nova, né? Para alguns. Já agora não, agora vocês já estão com a bagagem do OICA, vão conseguir fazer aquela primeira parte assim, tranquilo. Pronto. Já fez. Vai, Joselita, pode falar, querido. Professor, por favor, como vamos estar enviando esse trabalho para o senhor? Vai ter algum formulário? Pronto, boa pergunta. Eu vou criar o formulário, vocês podem fazer digitado, sem problema. Quem quiser fazer manuscrito também, aí vocês vão mandar em documento lá pelo formulário. Quem tem dificuldade, que eu sei que alguns alunos às vezes, pastor, eu não estou conseguindo mandar. Não tem problema. Tira a foto e manda para mim pelo WhatsApp, que eu vou receber da mesma maneira. Mas aguardem, porque o prazo é até o dia 28. Então, vocês vão ter aí o quê? 1, 2, 3. 3 21 semanas. dias para fazer. Isso. Vocês vão ter 21 dias para fazer, tá? E dia 28 é a última aula de hermenêutica, por isso que eu estou colocando esse prazo. Mas se chegar lá no dia 28, pastor, me enrolei aqui, tive alguma dificuldade, questão de família, né? Tem irmãos que estão na correria, eu entendo perfeitamente isso, tá? Então, eu quero que vocês... por isso que eu estou colocando um texto só, porque aqueles 5 aí eu vou pedir. Desculpa, pastor. Vai ter feriado prolongado também, né, pastor? E aí vai ficar muito... O tempo vai restringir bastante, né? Não entendi não, Carlos. Eu falei que vai haver um feriado prolongado, entendeu? Então, por conta disso, também já vai restringir um pouco o tempo, né? Isso. Eu estou considerando tudo isso, tá? Que, primeiro, que vocês não estão mais no zero, então já é uma coisa que vocês já fizeram no OICA, então parte desse trabalho é o que vocês já sabem fazer, tá bom? Estou considerando também que vai ter feriado, estou considerando que tem pessoas aqui que estão em processo de questão de enfermidade, problema com família, tem gente que vai ser esposa de pastor, que o pastor vai ser ordenado agora nesses próximos dias, né? Que é o caso da irmã Ellen, por exemplo, e graças a Deus o varão de guerra lá passou no concílio, né? Já passa por todo o processo de ordenação pastoral, e isso é uma alegria. E a gente sabe também que, junto com isso, vem várias questões, né? Então, eu estou considerando tudo isso, tá bom, gente? Mas a gente tem que seguir o pastor Ed, que está aí, vai receber 3 litros de óleo na cabeça. Pergunta a ele se ele quer óleo. Wilson? Eu brinco com o pastor Diógenes que ele recebeu quase 1 litro de óleo na cabeça, né? Coisa que não é comum na igreja congregacional, né, Wilson? Não, pastor, mas eu já fui numa ordenação assim também, e muito óleo sendo derramado. Mas eu não tenho nada contra, não, viu, gente? Não tenho nada contra. Porque não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa comum. Mas se ele quiser, a gente leva o óleo, né, Wilson? Isso mesmo. Se Deus quiser, eu vou falar. Vixe, é alérgico? Aí, olha, Wilson, tá vendo? Vamos já fugir, já. Alergia teológica. O Wilson está sugerindo a armadura de Efésios. Eu acho que pode ser também, mano. Pode ser também. Eu coloquei aí só mais para... Mas já fechou a lista, pastor, tá bom. Pronto. Tem a questão também de João 12 aqui, que a irmã Deisiele colocou. Dá para fazer com esse texto também, tá? Porque aí é uma questão de tradução, né? Esse nardo aí, tem tradução que é perfume, se eu não me engano. É só perfume. Ou é mirra, alguma coisa do tipo, né? Mas dá para fazer também, tá? Eu vou fazer o seguinte, a minha sugestão para vocês que colocaram depois, tente fazer em um desses que já está na lista, tá? Se
perceber que está difícil e já tem alguma coisa relacionada a esses que vocês estão citando, pode fazer, que aí a gente ajusta lá no final. Tá bom, minha gente? Pronto. Então, hoje nós vimos, de modo prático, como fazer, fiz um encaminhamento, e aí agora a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, né, do habitual. Vou liberar vocês, mas eu creio que foi uma aula que a gente pôde aí crescer um pouquinho mais, juntos. Amém? Vamos orar? Wilson, ora aí, Wilson. Agradeço a Deus. Pai, nós rendemos graças ao teu santo nome. Te adoramos, Senhor, pelo que tu és e pelas bênçãos as quais o Senhor tem dispensado sobre as nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, cultivando o ensino, aprendendo a melhor, Seu Deus, trabalhar com a tua palavra e também transmitir, Senhor, para que chegue a outras vidas, aos corações, com a graça do teu poder, Pai. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela vida do teu servo, pastor Alex, e que o Senhor abençoe e nos abençoe também, ó Pai. Dá-nos uma noite de paz, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Amém, queridos. Então, gente, bom descanso, boa semana para vocês, que seja uma semana de bênção, de vitória e de muito fruto espiritual aí nas igrejas, tá bom? No ministério de vocês. Vou parar a gravação aqui. Amém. Boa noite a todos.